Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. O que pode ser considerado mais preocupante em relação aos problemas ecológicos? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre as questões que envolvem a sustentabilidade, que é o tema central da coluna Sustentáculos, sabe de todos os sérios problemas ecológicos que nos preocupam no momento. O principal deles é a questão climática. Até porque, mesmo que nós pudéssemos, por exemplo, fazer muitas coisas positivas pela biodiversidade, que talvez seja o segundo grande problema, a erosão da biodiversidade, se ao mesmo tempo o clima ficasse desregrado como ele está, todo o trabalho que fizermos pela biodiversidade vai para o ralo. Enfim, ninguém que tenha se debruçado sobre a questão ignora que no centro de todos os problemas está a questão climática. Pois bem, nós temos a sorte de ter no Brasil uma organização da sociedade civil em relação a essa questão climática de alto padrão. E dentro dessa organização da sociedade civil voltada para a questão climática, tem um papel fundamental, uma coisa que se chama Observatório do Clima. Se por acaso algum dos ouvintes não conhecer o Observatório do Clima, ele deve correr para o Google e botar essa expressão e ele vai cair no site do Observatório. E lá ele vai encontrar um documento lançado esses dias, cujo tema é O Clima nas Eleições, e que eu reputo da maior importância, principalmente porque faz uma análise muito bem organizada dos posicionamentos dos presidenciáveis em relação às questões cruciais para uma política do clima no Brasil. Logo no início tem uma tabela com esses posicionamentos que é muito comunicativa, muito pedagógica. Realmente, quem ainda não viu, por favor, faça isso. Mas além do clima, que outros aspectos são fundamentais para as discussões sobre a questão no próximo governo? Claro, evidentemente que a agenda não é só climática. Aliás, a agenda é a Agenda 2030, que foi assinada por 193 países em 2015. Está começando só agora a render o começo dos seus frutos, vamos dizer assim. Nesse sentido, há 2 documentos lançados há pouco tempo que evidentemente não poderiam servir para as eleições, até porque são muito complexos, bem diferentes disso que foi dito antes a respeito especificamente do clima, mas que são fundamentais para se discutir o que vai fazer o próximo governo e como vai ser a atuação do Congresso nos próximos 4 anos. O primeiro foi lançado em julho e veio também da sociedade civil, de um grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030. O relatório Luz da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, ele tem uma chamada interessante que é assim, um gigante que ficará para trás, mas também merece muita atenção um ainda mais recente, que foi lançado no início de setembro, pelo IPEA, principal instituto de pesquisas do governo brasileiro. E ele tenta fazer com que as metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o cerne da Agenda 2030, ele faz uma proposta de adequação. É pena que o lançamento desse documento do IPEA não tenha tido nenhuma repercussão na imprensa, mas dá para entender porque num clima eleitoral, normalmente, muitas dessas coisas se perdem. Mas é um documento que vai ser muito útil a partir do início de 2019 e que precisa começar a ser lido desde já, porque eu já aviso os ouvintes, é um documento que tem mais de 500 páginas. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.